Olá, muito boa tarde a todos, assessores, assessoras, futuros assessores e futuras assessoras. Meu nome é Rafael Oliveira e estamos começando mais um episódio aqui no Assessor no Front, assessoria que gera resultados. Afinal de contas, só gera resultados quem está no front. Eu sou assessor de investimentos há mais de 8 anos e vou compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri com toda essa minha trajetória profissional. Hoje eu vou mostrar como que eu organizo as minhas metas e faço o acompanhamento desses objetivos, seja em meses, trimestres, semestres e anos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar se você quer ter uma perenidade na sua carreira, seja você que está começando ou você que encontra no momento de carreira que você quer evoluir, mas está com dificuldade em saber como. Então, curta aqui, se inscreva no canal e compartilhe aí para o seu amigo assessor que precisa saber como estruturar um plano de metas e também para o dono do seu escritório, né? Ajudar como vocês fazem hoje o plano de acompanhamento de metas e pegar uma visão de coisas que têm dado certo para mim. Bom, quando a gente fala de metas dentro da assessoria de investimentos, a primeira coisa que vem na cabeça é captação líquida, né? Então, quanto de dinheiro cresce a carteira do assessor de TEDs, PIX, STVMs, né, transferências de recursos novos. Mas nem sempre é um indicador principal que a gente tem que acompanhar, um indicador único, né? Existem outros indicadores que a gente precisa acompanhar. Eu falo isso, pois quando você entra num escritório de assessoria, geralmente, seja no começo de profissão ou mais avançado, o escritório monta com você um business plan, pega esse planejamento aí de 12 meses e a principal métrica geralmente está atrelada à captação. Só que o que acontece, muitas vezes os assessores até atingem esse business plan, né, esse planejamento de captação, mas chega com esse objetivo e o assessor não tem receita. E assessores no começo de carreira, como ficam focados somente na captação, eles chegam às vezes com um momento ali, né, 20, 30 milhões de carteira, e estão gerando receitas baixíssimas, às vezes 2, 3 mil reais por mês. E isso acontece muito, pois não é feito um acompanhamento. E aqui eu não falo a geração de receita com o objetivo de atrapalhar um cliente, mas em si, o sustento. Se você tem um foco somente na frente de captação, você vai acabar aceitando qualquer tipo de cliente, e às vezes um cliente que não está adequado ali para o seu momento, né, na assessoria de investimentos. Então é preciso você balancear quais são as frentes que você vai amparar nos seus objetivos e não deixar nenhuma de lado. Até porque, se a gente, eu vejo aí, né, muitos assessores que eu já treinei, os assessores focam na captação, eles acabam não tendo muito discurso, né, de investimentos, produtos sofisticado, então no fim das contas ele não tem muito do que conversar com o seu cliente, o conhecimento técnico dele acaba ficando mais baixo e isso vai atrapalhar na captação. Então no fim, um assessor que olha só para captação, muitas das vezes ele acaba não tendo receita e também não tendo captação. Então se você olha para a receita, eu estou falando que você olhar para produtos, investimentos, você vai aprimorar o seu discurso, refinando esse discurso, você vai conseguir captar mais clientes. E no fim, uma das pontas importantes é também a parte de atendimento de cliente. Bom, eu vou compartilhar aqui para vocês como que eu faço todo esse acompanhamento. Vou mostrar uma planilha, então se você quiser receber essa planilha, deixa aqui um comentário, né, que no final do vídeo eu vou enviar para vocês como você fazer esse acompanhamento e pegar ideias também para o seu dia a dia, certo? Então vamos lá. Bom, composição de metas, né? Indo direto ao assunto, hoje eu divido as metas em 3 partes diferentes, sendo a primeira a parte Hunter, a segunda a parte Farmer e a terceira a parte de receita. Mas o que significa cada uma dessas partes? Então, Hunter, a gente até fiz no outro vídeo, onde eu expliquei quais são as diferenças Hunter e quais são as diferenças das atividades Hunter e Farm. E a gente tem nas atividades Hunter ligações, primeiras visitas, segundas visitas, são as visitas de fechamento, recomendações. Mas aqui eu pego 2 indicadores. Então, ativações, que para mim ativações todos os clientes que abrem conta e mandam mais do que 100 mil reais de recurso. Muitas corretoras sistematicamente consideram acima de 1.000 reais já é um cliente ativo. Eu não gosto, eu gosto de colocar clientes acima de 100 mil reais. E captação líquida, entrada menos saídas. E por que eu não uso somente captação líquida? Afinal de contas, para eu ter uma captação líquida, eu tenho que ter uma conta ativa. Eu não gosto de usar somente a captação líquida, depois você chega num momento de carreira, lá a partir dos seus 30, 40 milhões, você acaba tendo um volume muito grande de captações farmer, ou seja, dos seus próprios clientes. Então, ter um indicador Hunter, né, eu gosto de usar ativações, isso mostra se o nosso ponteiro ali, né, das atividades, produtividade Hunter, está funcionando. Por isso que eu gosto de ter esses 2 indicadores, ativações e captação líquida. Então,
Dentro da minha meta hoje, 40% eu destino a questões hunters, sendo 30% captação líquida, quanto que de fato eu capto e cresço minha carteira todo mês, e quantidade de novos clientes acima de 100 mil reais, com 10% de participação. Tá? Então isso aqui é o final, são os indicadores principais, os KPIs que eu acompanho, mas para você conseguir ter ativações, você precisou fazer primeira reunião, fazer ligações, visita de fechamento. Por isso que eu gosto de usar ativações e captação líquida. Ter os dois ponteiros ali sempre certificado que eles estão andando. 30% da minha meta, eu gosto de acompanhar a satisfação do cliente. E nada melhor do que acompanhar a satisfação do cliente do que a própria avaliação do cliente para você. E aqui em NPS, né, quanto o seu cliente, né, te recomendaria, né, de 0 a 10, né, aquela modo de cálculo do NPS. Ele é um indicador que, naquele momento, o seu cliente, ele consegue, se ele não estiver satisfeito, ele não vai te dar uma boa nota. Então, às vezes, no telefone, você pede um feedback, pode ser que ele fique com receio de passar um feedback, vamos dizer, do que ele realmente sente, mas na hora do preenchimento do NPS, pode ter certeza que ele não vai esquecer de compartilhar, às vezes, algumas insatisfações, tá? Por isso que eu falo, assessor, por mais que você fique, às vezes, tentado, não ajude o seu cliente, induza ele a te dar uma nota boa no NPS somente porque ele vai passar a avaliação, deixa ele ser verdadeiro. Assim, você vai conseguir melhorar. Aqui eu estou falando uma composição de metas, gente, para você, assessor, compare no seu pessoal. Seu escritório vai estar te pedindo, às vezes, alguns indicadores que não esses nem dessa maneira de composição. Mas eu acredito que para o seu desenvolvimento profissional, se você acompanhar dessa maneira, você vai ter sucesso. Então, lembre-se que aqui é algo que você está fazendo para você melhorar a sua própria performance. Então, 30% é o como você está atendendo bem os seus clientes. E a terceira parte, em 30% também, é a parte de receita. E a gente divide em dois segmentos, sendo que uma maior parte aqui, 20%, para o ROA de investimentos e uma menor parte, 10%, para o ROA de cross-selling. Conceito básico de ROA é o retorno sobre o asset, né? Sobre o seu patrimônio ali de assessoria. Então você vai pegar a receita que é faturada, ou seja, que o seu escritório recebe, tá? E aí você vai multiplicar por 12 e dividir pelo tamanho da sua carteira, seu patrimônio líquido ali de assessoria, tá? Então lembre-se, vamos pensar que você ganha 50% da receita que o escritório gera. Você vai pegar os 50% que você recebe, multiplica por 2, ou seja, você voltou para o valor que o escritório gera, você vai voltar um imposto, então geralmente aí na casa de 14% a 16% a alíquota de imposto. Isso você chega com a receita bruta gerada para o escritório, multiplica por 12 e divide pela sua carteira. Mesma coisa para o cross-selling. Então, cross-selling que nós estamos falando de seguros, consórcios, créditos, M&As, real estate, todas as frentes, né, que não envolvem investimento. Da mesma maneira, pega a sua receita que chega no seu bolso, né, volte ela de acordo com o comissionamento, se é 30%, 25%, 20% ou 50%, volte o imposto, multiplique por 12 e você divide para o seu patrimônio, você vai ter o ROA de cross-selling. Então, olhando essas três frentes, eu faço a minha composição dessa maneira. 40% crescimento de carteira, Hunter. 30% quão bem eu estou atendendo meus clientes, 30% a receita. E aí a gente vai chegar, né, um dos pontos que os assessores têm dificuldade, equilibrar todos os prazos, né, foco dos indicadores-chave. É fato, assessoria de investimentos é uma profissão muito comercial e a gente tem que equilibrar vários pratos. Diferente de outros segmentos que acabam tendo uma pessoa somente hunter, um vendedor, e depois uma outra equipe somente para atendimento de clientes. Na grande maioria das vezes, a assessoria de investimentos, o mesmo profissional é quem vai prospectar e ele é também quem vai atender o cliente. Então você precisa equilibrar, sim, vários pratos. Não adianta ficar com aquela desculpa, Rafael, esse mês eu não performei tão bem porque eu foquei em receita. Eu sei que você vai ter sazonalidade, mas lembre-se, você está colocando uma desculpa para si mesmo. Você tem que acompanhar todos os indicadores para que você não tenha isso. Um mês, um trimestre eu capto 10 milhões e gero nada de receita, não tenho atendimento dos clientes. No outro trimestre eu só atendo os clientes e não tenho captação. Não adianta, você tem que ter consistência. Né? E por isso você tem uma composição saudável dentro dos resultados. Acompanhamento de todas as frentes. E com isso você vai ter perenidade e longo prazo. Não seja aquele assessor, né, que está chegando lá com 50, 60 milhões de carteira, está ganhando às vezes 5 mil reais. Se você está nesse momento, use isso daqui, implemente isso que eu estou te mostrando, eu tenho certeza que você vai melhorar o seu desempenho. Então, vamos para a prática agora e eu vou mostrar na planilha que eu desenvolvi como que eu acompanho as minhas próprias metas. Então, essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês, é só vocês comentarem aqui no final do vídeo. E basicamente ela tem do lado esquerdo aqui um painel de acompanhamento de como que estão as suas metas e aqui do lado direito uma tela para a gente fazer inputs dos resultados. E é aqui que a gente vai começar. Então,
Primeiramente, eu vou escolher o ano inicial para começar a acompanhar os indicadores. Se você quiser utilizar seus indicadores desde 2023, você simplesmente vem aqui e preenche o ano início. Então, vou colocar 2024, nós estamos começando agora. E coloquei as ponderações dos pesos, igual eu estou apresentando para vocês, que é a maneira que eu trabalho. Se você quiser fazer de uma maneira diferente, é só você mudar os pesos aqui, mas certifique-se sempre de dar 100%. Então, 10% ativações, 30% captação líquida, 20% receita de investimentos, 10% receita de cross-selling, 30% de NPS. E aí você vai definir os seus objetivos ano a ano. Se eu estou em começo de carreira, o que eu preciso fazer para chegar nos meus objetivos pessoais? Então, eu gosto de colocar que ativações, eu sempre vou trabalhar com 4 ativações como objetivo, independente do momento de carreira. Rafael, mas eu já tenho 80 clientes e eu não dou conta. Vai no vídeo anterior onde eu explico como você equipara atividades Hunter e Farm, e você vai ver o quão é importante você sempre estar refinando a sua carteira. Eu abro 4 clientes de 1 milhão, eu tiro alguns outros clientes que não estão no meu momento de atendimento. Captação líquida, vamos fazer uma simulação aqui de um assessor que está começando, né? Um assessor que no primeiro ano vai ter um objetivo de 1 milhão no primeiro mês, primeiro ano, no segundo ano, esse assessor tem um objetivo, vamos pensar aí, 1,5 milhão, e no terceiro ano ele quer ter um objetivo de 2 milhões. ROAs de investimento, eu vou colocar aqui um ROA, né, que eu acredito seja saudável e para os clientes e para o assessor, de uma maneira tranquila de ser atingido. Então, um ROA escritório, lembra a receita bruta escritório, de 0,5% nos 3 anos também. E o ROA de cross-selling, eu vou trabalhar aqui com 0,2. Então, nós estamos falando aqui de um ROA total perto de 0,7 da carteira, lógico que em frentes diferentes. E o NPS eu vou colocar 90. Então, assessor, pegue os seus dados atuais e tracem objetivos de melhora. Poxa, eu tenho um ROA hoje de 0,2. Não adianta você querer pular, às vezes, para 0,6 de uma vez. Faça uma escalada. Então, o ano que vem, esse ano eu vou buscar 0,4, o ano que vem 0,45 e vou chegar daqui a 3 anos com 0,55. Faça uma progressão, vá acompanhando. Também não se cobre mudanças drásticas, né, para que você não consiga se sustentar. É igual a dieta, né? Não adianta você fazer uma dieta que você vai comer 300 calorias por dia. Você vai aguentar uma semana e depois você vai voltar muito pior. Então faça as coisas criando hábitos de longo prazo. E aí você vai vir todos os meses e vai fazer o preenchimento. Então, no mês de janeiro, vamos pensar que eu tive 2 ativações. Na captação líquida eu captei 350 mil, tive um ROA de investimento de 0,45, um ROA de cross-selling de 0,25, captei um bom seguro. NPS, às vezes não rodou no seu escritório, pegue do último período, tive um NPS de 95. Então, vamos preenchendo algumas coisas aleatórias aqui, né, para a gente fazer um acompanhamento, né, só para mostrar para vocês o funcionamento disso. Vou preencher aqui os dados de um ano, de forma aleatória, para mostrar para vocês a utilização da planilha e como você vai fazer no dia a dia, beleza? Então vamos lá, 500 mil... Beleza, ROA. Opa, 45% de ROA. ROA demais, hein, gente? Então, beleza. Fazendo aqui o preenchimento de forma aleatória, você vai lançando mês a mês. Então é importante, feche seu mês, faça manual. Mas eu tenho no sistema da corretora. Gente, algumas atividades são muito importantes se você fazer manual. Afinal de contas, é um momento que você está parando para pensar e refletir com você mesmo. 5 minutos que você vai parar para preencher isso daqui, que vai mudar o seu mês. Você vai saber onde você tem que focar. Então aqui, quando a gente preenche, né, mês a mês, nós vamos aqui para o nosso painel e a gente consegue fazer a triagem dos indicadores, né? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui o período, né, 1º de janeiro de 2024, então eu estou escolhendo primeiro o mês, certo? Aqui já tem todos os meses, qual trimestre que a gente está avaliando e qual semestre. Eu estou olhando o primeiro semestre, o segundo semestre, estou olhando o quarto tri, o terceiro tri, então ele já vai puxar automaticamente como que foi o desempenho aí também no painel. E aí, nesse gráfico, você vai conseguir ver como que essas metas se comportam. Então vamos pegar o exemplo aqui do mês de janeiro. Olha, no mês de janeiro, eu tive 2 ativações que o meu objetivo era 4. Então, 2 ativações de 4 é 50%, só que representa apenas 10. Então eu tive 5% do que diz respeito a ativações.
Captação líquida, meu objetivo era 1 milhão. Eu fiz 350 mil. Se eu pegar e dividir 350 mil dividido aqui por 1 milhão, significa 35%. 35% de 30, então 10,5% aqui mais os 5%. Nós estamos falando aí de 15,5%, né, que é o que o gráfico mostrou aqui pra gente, ó, 16% do segmento Hunter. Mesma coisa, essa planilha está calculando para os outros segmentos. Eu fiz 0,45, meu objetivo é 0,5, ela já está fazendo a conta, né, que eu tive aqui 90% de objetivo sobre 20%, isso representa 18 em investimentos. E aí ele mostra para a gente como que está. Por que que é importante você olhar mês, trimestre, semestre e ano? Ano você vê o quão longe você está para atingir seus objetivos ali do período grande, que é o nosso farol maior. Mas você vai vendo, quando você vai segmentando os outros períodos, qual das frentes você está mais defasado, qual das frentes você precisa trabalhar mais. Então, dentro de um trimestre, olha aqui, ó, no mês eu tive 78%, mas no trimestre eu alcancei meus objetivos, poxa, eu fiz 101. Agora, no semestre, 86. Então, assim você consegue saber o que falta para você trabalhar melhor. E aqui embaixo você tem, ó, esse assessor no primeiro mês fez 16% da parte Hunter. 16 dos 30. Então aqui ele está calculando, né, sobre os pesos. Então você consegue ver como que está os objetivos de cada frente, na parte de receita. Olha aqui, o assessor teve 44% de 30, então ele foi muito bem no trimestre. Tá? Na parte Farmer aqui eu travei um número único para a parte de NPS. Então você consegue ver que dessa maneira você consegue entender o que você precisa direcionar mais esforços. Poxa, no mês de janeiro, né, eu fui bem em receita, tanto de investimentos, quanto de cross-selling, consegui bater minha meta praticamente nos dois, só preciso melhorar um pouco em investimentos, mas na parte de captação, eu não fui tão bem, tanto em captação líquida quanto em ativações. Então, como é que está meu pipe para captação? E que eu preciso melhorar um pouco de investimentos para conseguir chegar nesse objetivo. E aí você vai fazendo esses acompanhamentos. Lembre-se que em janelas, num mês é uma janela muito curta. Agora, janelas trimestrais, você consegue tirar sazonalidades. Aquilo lá, poxa, tive um resgate de uma PJ muito grande esse mês. Ok, para esse mês vai fazer diferença, mas no trimestre, você não pode ter um resultado muito sazonal que vai impactar o seu trimestre. No fim das contas, você está tapando o sol com a peneira. Então, pense sempre em fazer esse acompanhamento. Uma vez por mês, olhe sua planilha de acompanhamento, preencha seus números e vá acompanhando para que você melhore todas as frentes. Seja aquele assessor, independente se você está com 10 milhões, 20 milhões ou 200 milhões de carteira, você consegue trabalhar todas as frentes, atendimento de clientes, parte de captação, que é crescimento de carteira, e a parte de receita de forma saudável. Você vai conseguir ser muito melhor no que diz respeito aí na profissão. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês consigam melhorar e usar isso na prática. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia. Compartilhe com os seus assessores, amigos, aí, colegas de escritório, né, para o dono do seu escritório também, e depois me contem como que foi a melhoria colocando esse modelo em prática, beleza? Me sigam aí, né, nas outras redes e um abraço. Se você quiser receber essa planilha, comente aqui embaixo metas que eu envio para você na sequência, para você utilizar no seu dia a dia. Um abraço, gente. Lembre-se, resultados de verdade a gente só conquista estando no front. Até mais.